à parte a um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, que nem mesmo tinham tempo para comer. E se foram no barco até um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, muitos a pé, de todas as cidades, e ali chegaram antes do que eles, e aproximavam-se dele. E saindo Jesus viu grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou-lhes a ensinar muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos chegaram a ele dizendo: o lugar é deserto e o dia já está adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias ao redor e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E lhes disseram: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele lhes ordenou que fizesse assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E assentaram-se repartidos em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e abençoou, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes com todos, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram eram 5.000 homens. Aleluia, glória a Deus, amém? Somente até aí. Essa palavra muito conhecida. Em um determinado momento, o Senhor Jesus, em determinado momento do ministério de Jesus, aonde ele ia e aonde ele passava, aonde ele se aproximava, as pessoas se ajuntavam para ouvir a palavra de Deus. Visto que Jesus, ele vinha trazendo algo novo. Diga comigo, algo novo. O algo novo de Deus, ele é algo sobrenatural. Porque sempre que há algo novo acontecendo em nossas vidas, nós nos alegramos. Sempre que há algo novo de Deus acontecendo no nosso meio, há um mover de Deus. Há algo extraordinário acontecendo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, em um determinado momento, ele olha para os discípulos e ele percebe que os discípulos estavam cansados. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Afinal de contas, a rotina de Jesus não era uma rotina fácil. Às vezes a gente vem à igreja e ouve a palavra do Senhor por 40 minutos, 50 minutos, e tem gente que mal espera o culto terminar para ir embora. Eu costumo dizer que esses irmãos não conseguiriam ir ao culto de Jesus, porque o culto de Jesus era algo extraordinário. Jesus começava e tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Jesus ia ensinando, aleluia. Em um determinado momento a Bíblia vai dizer que o sermão da montanha, Jesus, ele se assenta na grama verde, ele se assenta na relva, ele se assenta ali num lugar um pouco mais alto e ele começa a ensinar. E esse ensinamento ele dura durante 3 dias. 3 dias Jesus ensinando. Eu posso lhe dizer, Jesus tinha um alimento tão nutritivo, um alimento tão bom, que as pessoas não saíam do lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu tenho uma notícia para você aqui hoje. O mesmo Jesus, ele continua operando. E ele hoje tem alimento nutritivo para a tua alma. Eu não sei como você entrou aqui, mas acredite, Jesus tem alimento para a tua alma. Diga comigo, eu creio. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, Jesus tem alimento para a sua alma. Amém? E em um determinado momento, Jesus olha para os discípulos
Os discípulos estavam com um semblante de cansaço. Afinal de contas, a rotina de Jesus era puxada. As viagens que Jesus fazia eram extensas. Aonde Jesus chegava, a multidão fechava. Então, ou seja, uma viagem que era para durar um dia, durava às vezes 3, 4, 5. E naquele momento Jesus olha para os discípulos e percebe quantos de nós, em determinados dias, nós nos sentimos cansados. Isso não é fraqueza, irmão. Não é uma fraqueza muitas das vezes espiritual, às vezes é uma fraqueza física. Quem nunca passou um ponto de dizer, nossa, eu estou muito cansado. Às vezes trabalhou, emendou o sábado, trabalhou até tarde, trabalhou, puxou a mais do que a rotina, às vezes dormiu pouco, né? Às vezes passou e dormiu menos do que o corpo pede, aí a gente se sente cansado. Às vezes essa fraqueza não é física, mas sim é espiritual. Às vezes a gente dormiu bem, esteve bem, mas o nosso espírito está cansado. Naquele exato momento, o cansaço dos discípulos era um cansaço físico. Eles estavam com o rosto abatido. E Jesus disse para eles, então, vocês, vem aqui, vem à parte, no versículo 31. Vamos a um lugar deserto, descansem um pouco. Jesus disse para eles, descansem um pouco. Acontece, irmão, que a multidão, diga comigo, a multidão estava sedenta. Acontece que aquele povo estava com fome do alimento, que era a palavra de Deus. E surgiu-se um burburinho, alguém olhou e disse assim, fiquei sabendo que eles vão sair de fininho e vão descansar em tal lugar assim, assim. Sabe o que aconteceu? Muita gente começou a sair, muita gente já se adiantou e foi a pé, e antes mesmo dos discípulos chegarem lá, o povo já estava lá esperando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é algo tremendo, porque se a palavra do Senhor não mudou, se a palavra do Senhor é a mesma, se o nosso Deus não mudou, o que acontece é que as pessoas, muitas das vezes, não têm sede mais de ouvir a palavra de Deus. O que acontece é que as pessoas, muitas das vezes, não têm mais a vontade de estar na presença de Jesus. Afinal de contas, Jesus está operando ainda nos dias de hoje. Jesus está curando ainda nos dias de hoje. Jesus está trabalhando ainda nos dias de hoje. O que acontece é que muitas pessoas só deixam para procurar Ele na hora da necessidade. Muitas pessoas só deixam para procurar Jesus na hora que está tudo dando errado. Mas acontece que aqui existe um povo que escolheu a melhor parte. Um povo que no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da alegria, no meio do choro, não importa a situação, estão na presença de Deus. E eu digo a você, é dessa forma. E aconteceu que os discípulos indo, imagine você a surpresa, olhe para mim. Imagine você a surpresa, nós vamos descansar. Eu posso imaginar Pedro dizendo para João, eu não estou aguentando mais, João, estou cansado, nossa, que dor nas costas. Quem é que dá conta de andar atrás de Jesus? Eu imagino Tiago falando para Pedro, ô Pedro, eu também estou na mesma situação, meu Deus, que povo enjoado, não deixa o mestre descansar, e eu estou cansado. Muitas das vezes nós somos assim. Em um determinado momento nós queremos parar para descansar, mas acontece que as pessoas estão sedentas. Eu ouvi um testemunho de um pastor na última reunião que eu estive, um bispo do nosso ministério, que ele disse que ele pegou a família e disse, vamos sair de férias. Programaram as férias durante 2 anos. E quando ele chegou lá, nas férias, Deus falou para ele, você está aqui, vai lá e visita o pastor, visita a pastora, visita o irmão. Diz ele que no meio da serva, Senhor, eu estou de férias. E ele disse, mas é melhor obedecer. E ele disse que aquelas foram as melhores férias da vida dele, porque ele ganhou almas para Jesus. Ele ganhou almas para Jesus. E às vezes isso acontece conosco no dia a dia. Você está cansado. E muitas das vezes você está com uma carga de problema tão grande. E de repente,
Alguém se aproxima de você e começa a desabafar os problemas. Quem já passou por isso? Aí você diz, não, não é possível. Lá no subconsciente você fala, meu Deus. E às vezes o problema que a pessoa está passando não é nem 1% daquilo que você está enfrentando. E a pessoa chega e começa, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando. Lá no fundo da alma, a sua vontade é falar, tá bom, mas eu também estou passando. Mas sabe o que você faz? Você diz, não, mas não desanima não, Jesus é contigo. Quem já passou por isso, irmão? Às vezes nós estamos cansados, nosso corpo está cansado, mas acredite, o nosso Deus tem um alimento novo, um sustento novo para a nossa vida. E talvez você entrou aqui nessa noite dessa forma, cansado. Mas eu tenho uma notícia para você. Hoje ainda, o Senhor vai renovar as tuas forças. Não, você não entendeu. Hoje ainda, você vai sair daqui com um ânimo novo, com uma coragem nova, com uma fé nova, porque Jesus vai renovar você. Aleluia! Aleluia! E aqui interessante, irmão, é que os discípulos, eles se juntaram, pegaram um barco e foram para esse lugar, provavelmente do outro lado do lago. Mas quando chegaram lá, aleluia, versículo 33, muitos iam a pé de todas as cidades e chegaram ali antes que eles. Muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos, mas em tudo que Deus faz, Ele é perfeito. Jesus chega, se depara, imagina que os discípulos se frustraram, mas Jesus diz, calma, vai dar certo. E Jesus começa a ensinar. E Jesus começa a ensinar. E o dia foi passando. Talvez você já foi na casa de alguém. Escute isso. Talvez você já foi na casa de alguém para almoçar. Alguém te chamou para almoçar. Só que essa pessoa está acostumada a almoçar tarde. Vai dando 11 horas. Você está acostumado a comer 10h30 da manhã. Amém ou não amém? E vai dando 11 horas, nada. 11h30, o estômago já está dizendo, e aí, primo? Nada. Meio-dia, nada. Quando dá 1h30 da tarde, a pessoa diz, vamos fazer um arroz? Você fala assim, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá, vamos. Imagine você, as horas foram passando, as pessoas com fome, mas sedentas de ouvir a palavra. E a Bíblia vai dizer que, no versículo 35, que o dia já estava adiantado. O fim do dia já estava se aproximando. E os discípulos chegaram para Jesus preocupados e interromperam o discurso de Jesus dizendo, olha Senhor, versículo 36, despede-os para que eles vão aos campos, às fazendas, às cidades vizinhas, às curruterras. É muita gente, Jesus. Despede eles para que eles vão ao redor e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Mas Jesus olha para eles e disse assim, vocês, dai a eles o que comer. Eu não estou falando aqui, irmão, de 10 pessoas. Eu não estou falando aqui, irmão, de 50 pessoas. Jesus dá uma missão para eles e diz assim, dá de comer para esse povo. A Bíblia vai dizer que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu posso aqui fazer uma conjectura. Nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, era um filho para cada família. Sim ou não? Mas antigamente não era assim não. Como é que era, irmão? Como? Agora vamos fazer uma base. Vamos fazer uma base, irmão. Não tinha menos que 15.000 pessoas ali. Não tinha menos. O rapaz, o homem, a mulher. Pelo menos um menino. Eu duvido que tinha só um. Mas a família toda ali pronta para ouvir a palavra. E aí os discípulos recebem essa missão. E Jesus diz para eles, vocês deem-lhes de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 denários de pão para dar a eles de comer. Irmão, para a gente que está lendo, às vezes a gente pode pensar que eles estavam dando uma solução.
Mas eles estavam falando sobre algo quase praticamente impossível. Eu fui entender o que eram denários, o que isso representa nos dias de hoje. Eles estavam falando aproximadamente de 7 a 8 mil dólares. Era muito dinheiro. É muita gente para comer. E Jesus olha para eles e entende o que eles estavam dizendo. Não tem dinheiro, né? Não dá para alimentar o povo. Não tem esse recurso. E quantas das vezes nós passamos por isso? Porque Deus manda aí, a primeira coisa que a gente diz é: não tenho recurso. Só que eu tenho algo de Deus para você nessa noite. Não é pelo teu recurso, não é pela tua força, não é por aquilo que você pode segurar, mas é por aquilo que Deus te entregou. Não é pela tua força, eu não dou conta. É aí que o poder de Deus aparece. Eu não consigo, é aí que Deus vai operar. Eu não tenho capacidade, é por isso que Ele te capacita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Jesus entende que eles não tinham o que fazer, não tinham solução, e Ele pergunta para eles: quantos pães tendes? Ide ver. E eles sabendo: você tem pão, Pedro? Tem não. Você tem pão, João? Tem não. Você tem pão? Ó, gente, daquele último lanche que a gente fez, sobrou lá 5 pães e 2 peixes. Quem disse isso? Foi André. André disse assim: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. Se a gente for olhar, nós estamos no Evangelho de Marcos. Se a gente for olhar no Evangelho de Mateus e João, a gente vai ver que esse exatamente é o momento em que eles procuram e encontram aquele menino. Aquele menino que tinha em sua bolsa 5 pães e 2 peixinhos. Era só esse o recurso. Não tinha. Só que Jesus, Ele estava no barco. Só que Jesus, Ele estava na situação. Se você for olhar pela sua capacidade, se eu for olhar pela minha capacidade, eu não tenho condições de estar aqui. Se a gente for olhar pela nossa capacidade, nós não temos condições de estar aqui hoje. Afinal de contas, você estando aqui hoje, nessa que é a noite da bênção, você não veio buscar bênção só para você. Você veio representando toda a sua casa. Veio representando a sua família. Você veio como um canal de bênção. E se a gente for olhar pelas nossas condições, não tem probabilidade nenhuma de dar certo. Só que Jesus está conosco aqui hoje. Só que Jesus está na situação. E Jesus falou o quê? Olha, vocês vão fazer esse povo se assentar em grupos sobre essa grama verde. Irmão, acontece que as coisas de Deus são organizadas. Não pense você que Jesus vai operar no meio da bagunça. Pastor, eu estou orando para Deus operar na minha casa. Como é que está a tua casa? Ah, pastor, é uma bagunça. É uma brigaiada. É uma dificuldade. E o pior de tudo, eu sou o primeiro a causar dificuldade. Deixa eu te dizer algo sobre isso. Um dia lá em Três Ranchos, uma irmã chegou para mim, crente, muitos anos de igreja. Ela disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. O senhor é jovem e meu filho é jovem. O pastor lá da minha igreja é velho. Não vai dar conta, mas eu queria que o senhor fosse lá e orasse pelo meu filho. Escuta isso aqui, irmão, você entender a gravidade dessa situação. E eu falei para ela: vamos, irmã, em nome de Jesus, vamos lá. Marcamos o dia e fomos. O menino esperou, o jovem esperou, mais ou menos uns 16, 17 anos. E ele esperou e a gente foi, conversou. E eu falei de Jesus para ele. E o menino escutou e não esboçou uma única palavra. Nada, não disse nada. E eu fui falando de Jesus. Jesus salva, Jesus cura. Olha, Jesus pode te realizar seus sonhos. Ele, no final, ele disse assim: pastor, obrigado pela sua visita.
Eu fico muito feliz de ouvir o senhor falar e uma hora eu vou fazer uma visita na sua igreja, mas eu tenho algo para dizer. Eu disse, pode falar. Como todo pregador, eu pensei, vai aceitar Jesus agora. Pensei, ele disse, olha, eu admiro muitos crentes, mas se for para ser crente igual a minha mãe, eu não quero. Porque a minha mãe lá na igreja, todo mundo respeita ela e diz que ela é uma bênção. Só que aqui dentro de casa ela quebra o pau. Aqui dentro de casa ela xinga e a irmã foi ficando vermelha. E eu fui ficando amarelo, não sei nem que cor que eu fiquei. Aqui dentro ela xinga. Aqui dentro ela excomunga a gente. Espragueja a gente, irmão. Eu já estava quase entrando por debaixo da mesa. De vergonha. Eu estou falando de alguém que pediu para mim lá, mas a irmã era crente, já tinha mais de 30 anos. Crente. Eu não vou nem falar de qual igreja. Mas ela era crente. Crente. Orava para os outros, de casa em casa. E eu disse não, e eu fui tentando apaziguar a situação. Não, irmão. Mas é assim, eu disse, não, pastor, deixa eu terminar. Se for para mim ser crente um dia, eu quero ser crente de verdade. Porque desse jeito, igual a minha mãe, eu não quero não. Irmãos, eu saí de lá numa vergonha. Eu não sabia onde eu enfiava a cara. E a irmã também ficou desse jeito. Ficou sem jeito, pediu desculpa. Beliscou o menino para ver se ele calava a boca, se ele parava de falar. Mas pense, irmão, adolescente, na época da revolta. Pois é, ele falou tudo. O que isso me faz entender? Que para que Jesus faça algo na minha casa, através de mim, eu preciso me posicionar. Jesus tinha tudo arquitetado e alimentar todos, sim ou não? Mas primeiro ele disse, organiza a casa. Põe o povo sentado em grupos, de 100 em 100, 50 em 50. E no momento certo eles vão receber o alimento. O que Jesus está falando para nós como igreja hoje? Quem vem buscar a bênção para a sua casa e para a sua família? Não, irmão, não tenha medo não. Quem é que vem buscar de Deus? Se você veio buscar de Deus hoje, diga para o Senhor, Senhor, me ajuda a organizar a minha casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Há um tempo atrás, eu comecei a ter um monte de sonho ruim. Quem já teve sonhos ruins? Terrível. Eu comecei a ter um monte de sonho ruim. Um atrás do outro. Sonho, mas pensa cada sonho ruim. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E era ter o prazo de deitar, mas até no sofá eu sonhava. E eu fui pedir para o Senhor, Senhor, me mostra o que está acontecendo. E o Senhor falou claramente para mim. Resolve a bagunça que está lá no quartinho do fundo. O quartinho do fundo era meu quartinho de ferramenta. Eu não conseguia entrar nele mais. Eu fui entulhando trem lá dentro. Fora que às vezes a pastora ia fazer a limpeza no pátio, encontrava alguma ferramenta minha aí, e entulhando lá dentro. E chegou um ponto que eu não entrava mais. Irmão, Deus falou claramente para mim, organiza aquela bagunça, porque o diabo está lá. Eu falei, uai, vamos organizar, né? Irmão, eu cheguei na porta, eu dava cada arrepio. Eu falei, Senhor, tá amarrado, o que é isso? Que luta! Irmão, foi uma luta. Graças a Deus, acabei com o quartinho da bagunça. Eu parei de sonhar ruim, o clima melhorou da minha casa. Mas isso é apenas a demonstração de algo simples. O Senhor não opera no meio da bagunça. Organiza a sua vida, organiza seu coração. Você vem à noite da bênção, você vem buscar o teu milagre, você vem buscar a tua vida. Mas enquanto você está aqui, você está preocupado com a mensagem no WhatsApp, no grupo da família, a briga dos irmãos. O que vai acontecer amanhã? Vou quebrar o pau, vou resolver. Deus está requerendo de você. Organize a tua vida, coloque a tua vida no altar, porque o milagre vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. E às vezes quando se fala de organização, não fala nem da organização da tua casa. Porque às vezes lá na tua casa é como a casa de alguns irmãos.
Eu visito a casa de alguns irmãos e tem irmãos que você chega, as panelas dá gosto, dá para você ir na panela como se fosse um espelho de tão areada que está. Mas estamos também falando da nossa casa, que é o nosso coração. Tem pessoas que está tudo bem em casa, está tudo bem no trabalho, mas o coração tem mágoa, o coração tem tristeza, o coração tem angústia, o coração tem ali rancor guardado. Para que Jesus entre, é necessário que haja uma limpeza e uma organização. Quer receber de Deus, amém? Então se prepara, organiza, faz a faxina. Não vai ser fácil. Vai ter dia que você vai falar, eu não vou dar conta, mas é Jesus quem te capacita. Pastor, mas eu estou num cansaço, eu estou numa angústia. Irmão, eu chamei o bispo para conversar esses dias. Bispo, eu estou sentindo assim, assim. E Deus, faça prova, faça como eu. Eu estou dando mais responsabilidade, mas de vez em quando chama o bispo para conversar e despeja, ele tem bagagem para ouvir. E quando ele terminou, sabe o que ele falou para mim, irmão? Você está achando que o problema é em tal lugar, mas o problema é aqui. Organiza. Deus está te abençoando nessa área, está abençoando nessa área. Sabe que como se os olhos se abrissem? Às vezes Deus está nos abençoando tanto de um lado e a gente se foca no problema. Você foca no problema. Eu estou com problema. Eu estou com problema. Eu estou com problema. Eu estou com problema, irmão, Deus está te curando, mas eu estou com problema. Irmão, Deus está prosperando seu trabalho, mas eu estou com problema. Um dia eu disse para a irmã, a hora que Deus vai te curar, ela disse, pastor, eu não sei como é que vai ser, se Jesus vai me curar ou não, mas eu sei que a minha depressão, eu carrego ela desde que eu tinha 14 anos. É minha. Eu disse, irmã, pelo amor de Deus, esse negócio não é seu, esse negócio é do diabo. Joga isso fora. Mas ela se agarrou tão forte à depressão, ela se agarrou tão forte à pressão alta, ela se agarrou tão forte à diabetes, que ela não soltava. E nesse dia eu falei para ela, irmã subiu uns 3 cultos da igreja, eu pensei, desviou, foi embora. No dia que ela chegou, ela disse, pastor, eu demorei, porque eu viajei, fiz exame, mas aquele dia que o senhor falou, eu tomei posse da palavra, fui no médico, e o médico falou para mim, que eu não tenho nem sinal de diabetes, eu estou bem, está regulada. Eu falei, mãe, e o remédio da depressão, como é que está? Pastor, estou tomando, e eu vim até perguntar para o senhor, devo parar? Eu disse, não, mano, não para não. Quem tem que falar isso, o senhor é o médico, não é eu não, para não. Mas pastor, eu quero te dizer, não está fazendo falta, eu estou bem. Eu disse, mãe, porque você largou nos pés a cruz. É necessário, entende, irmão, que Jesus, é por isso que eu digo que Jesus era tão maravilhoso, em tudo que ele fazia, ele tinha uma lição para ensinar. Antes do milagre acontecer, tem que organizar a casa, tem que organizar o povo. Que é isso, pastor, mas eu quero que os meus filhos sejam uma bênção. Ao invés de amaldiçoar, comece a orar e pôr as mãos sobre eles. Filho de crente está acostumado. Quantas vezes a gente acordou com a mão da mãe na cabeça, orando assim. Irmão, aquilo era terrível, que a gente assustava. Mas eu acordei muitas das vezes com a minha mãe 3 horas da madrugada. E de vez em quando ela empolgava e chacoalhava. A gente acordava assustado assim. Mas, amém, glória a Deus. Quem nunca entrou no quarto e sentiu aquele cheiro de óleo de unção? Aí você fala, uai, é perfume novo, mas quem conhece sabe do mistério. Teve guerra ali espiritual naquele lugar. Mas eu posso te dizer, é sobre isso que Deus está falando. Pastor, eu quero ganhar os meus filhos para Jesus. Comece a guerrear lá no quarto. Unge o quarto, pastoreia a moto, unge a bicicleta, unge os pertences. Um dia a irmã chegou para a pastora Érica deu uma orientação para ela. Eu fiquei meio assim, falei, esse negócio... Meu marido bebe demais. A pastora disse, vai lá e unja o bico das garrafas dentro da geladeira. Eu olhei e falei, da onde é que a pastora tirou essa? E a irmã foi, ungiu. Ele tomou primeiro. Mas que é isso? É nova, tá choca. Jogou fora. Tomou a segunda. Credo. Vou tomar isso nada. Irmão, para a honra e para a glória de Jesus, foi liberto. Parou de beber. Mas é fé.
Nós testemunhamos uma campanha como essa. Uma criança, um bebê de 4 meses, neta da irmã Isabel. A menina estava aqui, foi para a Santa Casa. Os médicos não sabem o que está acontecendo. Pegou uma menina de 4 meses e enviou para Goiânia. Goiânia tem que abrir para descobrir, porque tem uma doença, a gente não sabe o que é. Os médicos fizeram tudo quanto é exame, não descobriu o que a menina tinha. Não descobri, e a bebê passando mal, bebê de 4 meses. E aí nós fizemos a campanha, e nós entregamos. Naquela campanha Águas que Saram, entregamos uma garrafa com água, e aquela irmã levou. E eu não sei o que ela fez. Ela fez um negócio com o motorista da ambulância. O motorista embolou a água dentro de umas roupas, dentro de uma sacola, e entrou lá dentro do hospital, lá em Goiânia. E a mãe da criança pegou uma tampinha de água e colocou na boca da criança. Algumas horas depois a criança pintou todinho o corpo. Aí os médicos disseram, descobrimos, é dengue. Eles iam abrir uma criança de 4 meses, porque não achavam, e era dengue. Deram a medicação, e a criança tem mais de 1 ano lá, está para honra e para glória do Senhor, quase 2 anos, alegre, feliz, contente, gritando, já teve na nossa igreja, contou o testemunho. É assim que Deus faz. E para terminar essa palavra, o povo se organizou, os discípulos organizaram o povo. O povo foi alimentado. No versículo 42 diz assim: e todos comeram. Diga comigo, todos. Não, irmão, só vou falar se todo mundo falar comigo. Diga, todos comeram e ficaram satisfeitos. Não é só comer, irmão, é ficar satisfeito. Quem está entendendo? Porque quando Deus faz é perfeito. Quando Deus entrega é completa a obra. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Terminou, todo mundo satisfeito? Alguém quer mais? Não. Mas sobrou pão aqui. Quantos pães tinham, irmão? Quantos pães? Quantos peixes? Alguém lá no meio da multidão grita assim: discípulo, não sei se é o nome, rapaz, sobrou pão aqui. O outro, aqui sobrou peixe. Acontece que eles foram recolher e sobraram, olha só, 12 cestos cheios de pães e peixes. Não, eu vou falar de novo, vou dar a chance de dar glória a Deus. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Todos comeram, todos comeram, todos comeram e ficaram satisfeitos. Deus é fiel. Deus é fiel. Vai acontecer que, através da sua vida, eu quero profetizar. Se você tem fé para receber, levanta a tua mão. Vai acontecer que, através da tua vida, Deus vai mudar a história da tua casa. Deus vai mudar a história da tua família. E ainda tem gente que nem te conhece, mas vai ser mudado pelo testemunho que Deus vai te dar. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Noite da bênção, noite de milagres. E você não pode, diga comigo, eu não posso. Não, misericórdia, diga, eu não posso sair daqui da mesma forma. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e você vir aqui à frente para receber a oração nesse momento. Aliás, eu não quero te convidar não, só você vai ficar pensando, eu vou ou não vou. Venham todos, em nome de Jesus. Venham à frente, venham receber a oração. Os obreiros, os pastores, se coloquem na posição. Nós vamos orar por esse povo agora. E declarar que a bênção de Jesus vai ser uma bênção completa. Vai ter salvação, vai ter mudança de vida, vai ter mudança de postura, vai ter mudança de situação. Vem à frente, irmão, dá mais um passo à frente. Em nome de Jesus, isso, pode vir, isso. Eu entendo que quanto mais perto do altar, mais a gente recebe.